Por mais de 1000 anos, o Egito foi governado por homens. Foi então que apareceu Hatshepsut. Ela era filha de um rei e esposa de um rei. Mas isso não era suficiente para Hatshepsut. Esta é a história de uma grande realização, de um desejo secreto e da ambição de ser monarca. Esta é a história de uma mulher que foi à luta. Os grandes egípcios. A rainha que foi rei. Há um mistério em torno de Hatshepsut que começa aqui, no templo de Der el-Bahri. Ele fica na outra margem do rio partindo de Tebas, o antigo capitólio religioso do Egito. 170 anos atrás, um jovem francês, Champollion, percorreu este corredor. Ele tinha acabado de decifrar um código hieroglífico e tornou-se o primeiro homem em 2000 anos a ler o nome de Hatshepsut. Quando Champollion chegou aqui, ele desvendou o mistério. Havia 2 reis na parede. Um deles, Champollion conhecia, Thutmose III. Ele tinha visto esse nome quando subiu e desceu o Nilo, e sabia que era um grande rei. Mas do outro, Champollion nunca tinha ouvido falar. Rei Hatshepsut. Agora, o que mais intrigava o pesquisador era o fato de que sempre que havia 2 reis juntos, Hatshepsut estava sempre em lugar de honra, à frente do outro rei. Aí as coisas começaram a ficar muito estranhas. Este é o diário de Champollion. E aqui ele registrou as inscrições, as cártulas, os nomes, e notou que onde havia um faraó de barba, os verbos e os substantivos estavam no feminino. Aí está Hatshepsut. Ela está usando a barba do faraó. E isto aqui não é uma minissaia, é um traje chamado kilt usado pelo rei do Egito. Tudo era muito confuso e Champollion não conseguiu entender. Os egiptólogos levaram mais 100 anos para entender. Hatshepsut, a rainha do Egito, tinha decidido usar trajes masculinos e se declarar faraó. O pai de Hatshepsut foi enterrado numa tumba esculpida na montanha. Foi aqui que os tesouros de Tutankhamon foram descobertos, onde Ramsés o Grande foi colocado para o repouso eterno. E tudo graças ao pai de Hatshepsut, o faraó Thutmose I. 1000 anos antes de Hatshepsut nascer, o faraó foi enterrado em pirâmides no deserto. Mas na época em que o pai de Hatshepsut foi rei, todas as pirâmides já tinham sido saqueadas. O Egito sofreu períodos de alvoroço e falta de controle e estava retomando a estabilidade. O pai de Hatshepsut precisava de um local onde ele e seus tesouros pudessem ser enterrados com segurança. Thutmose optou por um sepultamento secreto em um vale remoto onde da terra nada brotava e, portanto, onde ninguém iria querer viver. Esse local ficaria conhecido pelo mundo como o Vale dos Reis. Era uma aventura audaciosa, mas como o pai de Hatshepsut era um homem audacioso, a tumba foi construída e Thutmose tornou-se o primeiro faraó do Egito a ser enterrado no Vale dos Reis. Thutmose era um comandante militar destemido.
Assim que ele se tornou faraó, liderou uma expedição para o sul em direção à Núbia, onde atualmente é o Sudão, para debelar uma rebelião. Ele teve de passar por 4 grandes capitais, sendo que todas elas podiam destroçar uma nação. Ele conduziu suas tropas país adentro, como nenhum outro faraó havia feito, e derrotou uma confederação de tribos locais. O pai de Hatshepsut era um homem forte. Thutmose e sua rainha tiveram 5 filhos, mas Hatshepsut foi a única que sobreviveu. Era só nas suas veias que corria o puro sangue real. Mas uma mulher poderia se tornar rei do Egito. Escolher um monarca era complicado. Não raro envolvia intrigas e lutas pelo poder. Esse tipo de assunto era decidido entre as grossas paredes do palácio. Este é um palácio real. É um labirinto de pequenos cômodos. Como sabemos, o rei tinha várias esposas. Portanto, ele precisava de muitos espaços. Esta é a sala do trono, onde o rei realizava suas audiências. Não é extremamente pequena? Mas como as paredes eram de tijolos de barro, elas não aguentariam um teto realmente grande. Espere até chegarmos ao banheiro. É quase um banheiro de acampamento, mas era a última moda no Antigo Egito. Estão vendo esta parede? É de pedra, uma extravagância. Se você tomasse muitos banhos num banheiro de paredes de barro, com certeza logo ficaria sem elas. Na antiga língua egípcia não existe a palavra rainha. O que o hieróglifo realmente quer dizer é grande esposa do rei. Havia somente uma grande esposa do rei, mas abaixo dela havia esposas menos importantes, e abaixo destas, as concubinas. Todas elas esperavam que um dia seus filhos fossem o rei do Egito. Hatshepsut foi uma criança de família real. Ela cresceu num palácio como este. Muitas mulheres, muitas crianças, muitos cômodos, muita intriga. Sem dúvida nenhuma, ela era esperta e teria assumido o trono de seu pai se fosse um garoto. Mas os filhos da grande esposa do rei não sobreviveram. Portanto, a linha de sucessão não ficou muito clara. Naquela época, o filho de uma esposa menos importante poderia se tornar o faraó do Egito. Quando Hatshepsut tinha 12 anos de idade, seu pai morreu, deixando a menina como a única verdadeira herdeira. Mas como o Egito precisava de um rei, Hatshepsut foi dada em casamento ao seu meio-irmão Thutmose, que tinha o mesmo nome do pai. Como o rapaz era de origem meio real, filho de uma esposa menos importante, ele precisava de Hatshepsut se quisesse governar como rei. Thutmose II estava com seus 20 anos de idade quando desposou Hatshepsut e, portanto, a menina de 12 anos de idade se tornou rainha do Egito. Pouca coisa positiva pode ser dita sobre Thutmose II. Sua múmia sugere que ele estava longe de ser o tipo de homem com o qual uma mulher sonha. O marido de Hatshepsut era um homem de saúde débil, franzino, com pouca musculatura. Ele tinha 40 e poucos anos quando morreu. Era careca e tinha o corpo salpicado de feridas. Não construiu grandes monumentos, não ergueu obeliscos e não conquistou terras estrangeiras. Parece que preferia ficar em casa enquanto o exército partia em campanhas. Certamente um homem bem diferente do pai de Hatshepsut. O melhor que se pode dizer de seu reinado é que passou em brancas nuvens. Essa deve ter sido uma mudança e tanto para Hatshepsut, criada num palácio onde grandes feitos e inovações audaciosas eram a regra. Ela e Thutmose tiveram apenas um filho, uma menina chamada Nefrure. Quando Thutmose morreu, Hatshepsut tinha ficado casada há 20 anos. Deve ter sido longos 20 anos. E agora ela estava livre. Com 32 anos, mãe de uma menina, rainha do Egito e no auge de sua vida. Agora sim,
Ela mostraria ao Egito o que a filha de um grande rei poderia fazer. E deu início ao mais incrível programa de construção que uma rainha jamais empreendeu. Der el-Bahri foi o templo mortuário de Hatshepsut, onde ela pôde ser adorada após sua morte. Nenhuma rainha tinha jamais construído algo desse porte para si no Egito, e o país deve ter ficado muito surpreso. Escondido nas montanhas, e suas linhas retas e bem definidas fazem com que ele se destaque contra a paisagem de fundo. Acho que é o templo mais bonito construído no Antigo Egito. Durante o século anterior, os faraós egípcios tinham apenas se preocupado com a guerra, afugentando os inimigos. Este é o primeiro grande projeto arquitetônico desde os tempos bélicos. É um lindo trabalho de arte e uma forte afirmação política. A ordem divina será restabelecida. A rainha do Egito é capaz de grandes coisas. Foi o início de uma nova e maravilhosa vida. Durante 20 anos, Hatshepsut fora a dedicada e silenciosa esposa de Thutmose. Agora, a energia que ela herdara de seu pai estava para se revelar. Der el-Bahri foi o anúncio do desabrochar de Hatshepsut. Mais uma vez, as oficinas reais começaram a produzir esculturas oficiais do monarca do Egito. Mas os retratos de Hatshepsut eram diferentes daqueles encomendados por seus predecessores. Agora, sua pessoa era retratada como esguia, de nariz aquilino e bochechas salientes. Uma mulher jovem, renovada e cheia de vida. Durante os 1000 anos seguintes, suas estátuas estabeleceram o padrão. O obelisco é uma das grandes realizações do mundo antigo. Hatshepsut tinha orgulho especial daqueles que ela mandou erguer no templo de Karnak. Se você quiser ter uma ideia do tamanho de um obelisco, repare neste que não foi terminado e ainda se encontra preso ao granito. Todos os obeliscos egípcios foram esculpidos dos mesmos blocos de granito de Assuan, cerca de 240 quilômetros ao sul de Tebas. O granito era a única rocha resistente o suficiente para se fazer tal monumento. Esta gracinha pesa o equivalente a 3 aviões jumbo. Era um feito e tanto esculpir um obelisco. Ainda podemos ver os canais onde os operários passaram meses martelando para separá-lo do bloco matriz. Os 2 obeliscos de Hatshepsut ficaram prontos em apenas 7 meses e ela registrou seu transporte para o templo de Karnak nas paredes do seu templo em Der el-Bahri. As peças foram arrastadas sobre trenós até as margens do rio e os obeliscos foram colocados na barcaça inteirinhos. Deve ter sido uma cena incrível. Uma vez em Karnak, os obeliscos tiveram de ser erguidos e isso não foi nada fácil. Eles tinham 32 metros de altura e pesavam 350 toneladas cada. Não há registros escritos de como os egípcios levantaram esses monumentos. A teoria atual é que eles foram abaixados numa rampa por sobre uma enorme base de granito. Em seguida, foram ajeitados num sulco já pronto na base e depois puxados para cima com o apoio de várias cordas. Querem saber o que é que ainda os mantém em pé? Nada. Não é incrível que a única coisa que segura um obelisco na base é seu próprio equilíbrio perfeito? Isso é que é exatidão. Na base de seus obeliscos, Hatshepsut mandou escrever as seguintes palavras. Ela mandou fazer esses monumentos como uma homenagem a seu pai Amun, senhor de Tebas, que se destacam em Karnak. Feitos para ele, os 2 obeliscos eram de granito do sul. Os picos de Electrum, o melhor de qualquer país, são vistos nas 2 margens do rio. Hatshepsut tinha o direito de se orgulhar. No século XIX, o Egito deu obeliscos à França, Inglaterra e Estados Unidos. Só que os presenteados tiveram de ir buscar seus presentes. E eles puderam constatar que não era fácil transportar esses monumentos. Os americanos tiveram inúmeros problemas para transportar seu obelisco para Nova York.
Ainda no Egito, foi preciso retirar um pedaço do casco de um velho cargueiro, embarcar o obelisco e rumar para a América do Norte. No verão de 1880, o obelisco orgulhosamente adentra a Baía de Nova York, na ilha de Manhattan, e foi finalmente descarregado em Staten Island. Em seguida, foi colocado numa barcaça e subiu o rio Hudson até a Rua 96. Ali, teve de ser arrastado pela linha de trem, onde hoje os nova-iorquinos jogam tênis. Agora sim, estava pronto para sua lenta e custosa jornada até o Central Park. Um trilho especial foi construído para transportar o obelisco. Arrastado ao longo dos trilhos por uma locomotiva a vapor, o obelisco atravessou as ruas de Nova York na velocidade de 3 metros por dia. Chegou a demorar dias para dobrar uma única esquina. Trabalhando dia e noite sem parar, foi só depois de um mês que ele chegou ao Central Park. Quando o obelisco estava pronto para ser içado, o inverno já estava no final. Foram necessários 4 meses para que o obelisco percorresse menos do que 3.200 metros. Imagine como foi com os obeliscos de Hatshepsut. Em apenas 7 meses, ela esculpiu 2 obeliscos, transportou-os por 240 quilômetros e ergueu-os no templo de Karnak. E isso sem locomotivas a vapor, sem macacos hidráulicos, usando apenas seres humanos. Para realizar grandes coisas, você precisa de grandes pessoas e Hatshepsut contava principalmente com um homem, Senmut. Ela elevou Senmut, o tutor de sua filha, à posição de supervisor dos trabalhos. Hatshepsut o conhecia muito bem e confiou sua única filha a ele. A dedicação de Senmut para com Hatshepsut foi muito bem recompensada. Ele tinha origem plebeia, mas chegou aos altos postos do país. Sob a proteção de Hatshepsut, ele conseguiu construir um santuário em Gebel el-Silsila, 64 quilômetros ao norte de Aswan. Este sempre foi um lugar especial. Gebel el-Silsila quer dizer montanha da corrente. E conta a lenda que, nos tempos medievais, os egípcios colocavam uma corrente em volta de um dos enormes blocos da margem do rio Nilo para impedir a passagem das embarcações. A nobreza tinha capelas particulares esculpidas ao longo das margens do Nilo para conseguirem favores de Sobek, o deus crocodilo. Era aqui que os ricos e famosos do Antigo Egito podiam exibir sua riqueza. É um lindo lugar. No Nilo é muito calmo. Os turistas nunca chegam a Gebel el-Silsila. Foi preciso muito dinheiro para construir capelas como estas. E aqui, em meio à elite do Egito, Senmut tinha sua capela. Mas é preciso que olhemos com atenção para encontrá-la. Ela não pode ser vista da margem do rio. Está incrustada nos rochedos. E tem uma vista maravilhosa do Nilo. Senmut adorava paisagens. Não restou muita coisa das inscrições. Apenas títulos suficientes para identificar Senmut. Ele era uma estrela em ascensão na corte. O Egito prosperou no reinado de Hatshepsut, mas havia uma nuvem no horizonte. Com uma das esposas secundárias, seu falecido marido tivera um filho. Seu enteado, chamado de Thutmose III por causa do pai, era herdeiro do trono. Enquanto ele fosse jovem, seria natural que Hatshepsut governasse em seu lugar como regente. Mas agora, ele estava ficando adulto e a tradição exigia que o Egito tivesse um rei. O poder de Hatshepsut estava prestes a acabar. O que Hatshepsut fez em seguida foi totalmente inusitado na história do Egito. O país finalmente teve seu faraó, o rei Hatshepsut. Até agora, ela tinha usado o título de a grande esposa do rei. Mas para manter seu poder,
Hatshepsut pegou para si o título de rei. Isso impediu que seu enteado Thutmose assumisse o trono. E passou a usar uma barba falsa e os trajes de faraó. Como ela conseguiu? A resposta é: ela era, sem sombra de dúvida, uma excelente governante, e o Egito estava feliz com ela. Um membro da corte falou sobre ela. O consorte divino Hatshepsut resolve as questões das duas terras através de seus planos. O Egito era feito para trabalhar com a cabeça inclinada para ela, a excelente semente de Deus. Hatshepsut tinha de fazer o papel de um homem para continuar a governar o país. Mas ela não pretendia ser um homem. Com certeza, ela usava a barba falsa e o traje de faraó. Isso era uma exigência das cerimônias de Estado. Mas ela não escondia que era uma mulher. Até mesmo seu nome, Hatshepsut, significa a mais nobre das mulheres. Veja bem, como ela era um ótimo governante e o Egito era uma terra próspera, eu acho que o povo conseguia aceitar Hatshepsut como seu rei. E como seu enteado, o herdeiro do trono, se sentia a respeito. Tudo indica que ele não se importava. Ele não passava de um adolescente e estava provavelmente onde queria estar, participando de expedições, viajando com o exército. Pense bem. Se você fosse um garoto adolescente, iria querer passar seu tempo todo paramentado para cerimônias de Estado e recebendo velhos proprietários de terra? Ou iria preferir dirigir uma carruagem e atirar com arco e flecha? Se o enteado de Hatshepsut, Thutmose, estivesse no exército, muito provavelmente estaria treinando na Síria. Através da história, a Síria tem sido um campo de batalha por causa de sua localização estratégica. Os hititas no norte, onde é hoje a Turquia, sempre lutaram com o Egito pelo controle da Síria. O Egito periodicamente mandava expedições militares apenas para dizer: estamos aqui de novo. E lá estava Thutmose no meio. Séculos após os egípcios, os exércitos romanos lutaram pelo controle da Síria e das rotas de comércio. Muito mais tarde, na Idade Média, os soldados das cruzadas construíram grandes fortes na Síria quando lutaram pela Terra Santa. E os castelos dos soldados das cruzadas, como o grande craque de Chevalier, indicava porque o exército era um perfeito lugar para se treinar um faraó. Milhares de soldados tinham de ser alimentados, pagos, controlados e inspirados. Um exército daquela época não era só uma força de combate. Era uma enorme burocracia que tinha de ser administrada. Alguém tinha de supervisionar os estábulos, as armas, as bigas. Imagine os problemas. Como transportar alimento e conservá-lo para milhares de homens. Thutmose aprendeu tudo isso. Quem conseguia dirigir um exército saberia governar o país. A vida militar no Antigo Egito exigia personalidade forte e prestativa. Era preciso estar sempre se locomovendo, vivendo em acampamentos rudimentares, na companhia de milhares de homens, e havia sempre a ameaça do perigo. Como Thutmose mais tarde demonstraria, essa era a vida que ele queria. O que era muito conveniente para Hatshepsut. No Egito, ela era o governante inquestionado e totalmente no comando. Se você acha que Hatshepsut, como governante, se saía tão bem quanto como rainha, ela foi a própria praga de saias quando se tornou rei. Um ano depois de passar a ser faraó, enviou uma expedição comercial à terra distante de Punt. Tal iniciativa audaciosa e perigosa demandou tremenda organização. Fazia séculos que nenhum faraó enviava uma expedição dessa natureza a Punt. Ela partiu de uma base próxima de Tebas e percorreu 160 quilômetros numa estrada deserta, cortando uma área conhecida como Wadi Rumamut. Os suprimentos para a jornada tiveram de ser transportados em jumentos e todas as noites a expedição acampava perto de poços para reabastecer seus cantis de água. Quando eles finalmente chegaram ao porto de Quezir, no Mar Vermelho, tudo foi colocado nos 5 navios para a viagem de 600 quilômetros para o sul. Os marinheiros egípcios estavam familiarizados com o Nilo, onde eles poderiam sempre ver as margens. Então, na viagem deles ao Mar Vermelho, eles navegaram sem perder a costa de vista. Punt ficava distante, lá no Sudão, na divisa com a Etiópia. A
A expedição foi uma grande aventura e Hatshepsut registrou-a nas paredes de seu templo. Quando os navios chegaram, foram recebidos pela rainha de Punt, que era mostrada obesa. Os habitantes de Punt viviam em casas com teto de sapê suspensas em estacas. Isso era algo exótico de se fazer, até mesmo para os padrões egípcios. Não vamos nos esquecer que os egípcios não faziam comércio naquela área havia séculos. Esse foi o primeiro registro pictórico da vida tribal africana da história. As transações pareciam ter corrido muito bem. Os navios foram carregados com pilhas de incenso, além de olíbano e árvores de mirra com suas raízes cuidadosamente embrulhadas e protegidas por cestos. Uma expedição para Punt não era tarefa fácil, e somente um país próspero e bem governado podia realizá-la. Mas era o Egito de Hatshepsut. Enquanto o reinado de Hatshepsut prosseguia, ninguém se beneficiava mais do que Senmut, o fiel tutor da pequena princesa Nefruri. Uma amostra da importância de Senmut para Hatshepsut pode ser encontrada nos pedaços do sarcófago dele encontrados por escavadores em sua tumba. Agindo feito detetives, eles reconstruíram o sarcófago e descobriram como Senmut e Hatshepsut eram próximos. Ela tinha dado a ele o sarcófago dela para que ele fosse enterrado. O sarcófago tinha a forma de um cártula. A forma oval encerrava o nome da realeza. As inscrições, dedicadas a uma mulher de sangue real, tinham sido alteradas e revelavam o título Supervisor dos Celeiros de Amun, ou seja, Senmut. Nenhum plebeu tinha jamais sido enterrado no sarcófago real. Senmut deve ter sido muito especial. O sarcófago deve ter sido entalhado para Hatshepsut quando ela ainda era rainha. Mas quando ela se tornou rei, ela precisou assumir sua posição como faraó. Por isso ela deu seu sarcófago de rainha para Senmut, onde ele pudesse repousar por toda a eternidade em sua tumba diante de uma vista maravilhosa. Dada a posição privilegiada de Senmut na corte de Hatshepsut, o sarcófago, todos os títulos dele, o santuário em Gebel el-Silsila e sua enorme tumba com aquela linda vista, muitos sugeriram que Senmut e Hatshepsut eram amantes. Isso talvez explique por que Senmut passou a vida solteiro, o que era muito incomum no Antigo Egito. Como se vê, isso não está fora de cogitação. Se eles eram amantes, e isso acontecia em segredo, ele era um plebeu e ela era a monarca do Egito. Mas haveria provas de que eles foram amantes? Os operários que construíram o templo de Der el-Bahri deixaram pistas da proximidade existente entre o faraó Hatshepsut e seu favorito Senmut. Enquanto os homens trabalhavam sob o forte calor do dia, os dois descansavam sob a sombra das tumbas inacabadas que salpicavam as colinas. Na hora de almoçar, os operários desenhavam nas paredes. Um deles parece ter se inspirado em seu chefe, Senmut, e fez uma figura representando-o com seu chapéu de supervisor, fazendo amor com uma mulher que parecia estar vestida com trajes de faraó. Os operários não eram os únicos que suspeitavam. Mais do que um egiptólogo sugeriu que Hatshepsut e Senmut eram amantes. Os operários de Der el-Bahri tinham razões especialmente boas para suspeitar desse caso de amor. No templo de Hatshepsut, Senmut aparece dezenas de vezes, normalmente mostrando veneração a Hatshepsut. Nenhum plebeu jamais aparece tantas vezes na parede de um templo. Senmut e Hatshepsut devem ter sido muito próximos mesmo. A imagem de Hatshepsut sofreu nas mãos dos primeiros egiptólogos, homens que achavam que uma mulher não podia fazer grandes coisas sozinha. Herbert Winlock, que escavou Der el-Bahri na década de 20, acreditava que Senmut era o poder por trás do trono.
Senmut precisava de Hatshepsut, monarca do Egito, para sua carreira. Ela não precisava realmente dele. Mas foi um preconceito como esse que levou os egiptólogos a ver Hatshepsut, uma mulher, como uma pacifista. Ela não era uma qualquer que estava arrumando os móveis do palácio. Existe até um relatório segundo o qual ela conduzia suas tropas nas batalhas. A prova está na ilha de Sahel, ao sul de Assuan. Trata-se de um lugar distante, raramente visitado. Parte da diversão de ir até lá é tomar a balsa local. Há pelo menos uma testemunha ocular das explorações militares de Hatshepsut. Trata-se de um dos seus caçadores de tesouros que foram numa campanha militar à Núbia, provavelmente para controlar os gastos e o saque que trouxeram. Na volta, ele parou na ilha de Sahel. Sahel era o mural do Egito. Quem quisesse anunciar alguma coisa, entalhava a mensagem numa rocha. Só que essa mensagem ficaria ali milhares de anos. De qualquer forma, Ti, o caçador de tesouro, ficou tão impressionado com o que ele viu de Hatshepsut em Núbia que registrou tudo numa rocha. Eu nunca vi a inscrição, mas um amigo meu, o grande egiptólogo Labib Rabishi, escreveu a respeito. Eu gostaria muito de encontrá-la, mas existem centenas de inscrições na ilha. Não é o que eu estou procurando, mas é muito bom. É uma inscrição de Hatshepsut. Foi entalhada por um homem chamado Amenhotep. Esse era o nome dele. E ele trabalhava para Hatshepsut como supervisor das obras aqui. E ele tinha muito orgulho de ter esculpido 2 dos obeliscos da rainha. A palavra em egípcio é terrenu. Agora ele tinha um problema. Hatshepsut era rei, mas era mulher. Portanto, o pobre Amenhotep não sabia direito como se dirigir a ela. Aqui ele diz que era apaixonado por ela. Ele queria ser politicamente correto, mas não sabia o que fazer. Mas o que eu quero é encontrar a outra inscrição sobre a expedição militar. Bem, passei um dia muito agradável olhando para várias inscrições. Melhorei minhas habilidades em colocar rochas em ordem, mas ainda não consegui encontrar o que estava procurando. Existem inúmeras inscrições aqui e acho que andei olhando no lugar errado. Então me deixem dizer por que é importante. Como eu disse, o entalhe foi feito pelo caçador de tesouros, Ti, cujo trabalho era controlar produtos de saques que o exército executou na Núbia. Diz ele que Hatshepsut estava com o exército na Núbia e que ela derrotou os núbios. Ti, na verdade, viu os chefes núbios, que tinham sido capturados, serem levados à presença de Hatshepsut. Ela não era nenhuma pacifista. Era a monarca do Egito, podia fazer qualquer coisa. No final de seu reinado, Hatshepsut concedeu ainda outro título a Senmut. Ele teve permissão de construir uma tumba ainda maior ao lado do templo dela em Der el-Bahri. Era uma coisa extraordinária para um plebeu ser sepultado dentro dos recintos de um templo real. Mas, como vimos, Senmut não era um plebeu comum. A nova tumba possui características realmente interessantes. O meu favorito é o retrato de Senmut, muito detalhado, com rugas em sua face. Este é o primeiro teto astronômico da história. Pode-se ver até as constelações. Depois de Senmut, os faraós do Vale dos Reis copiariam isso.
É muito interessante. Sabemos que Senmut queria ser enterrado aqui. Ele cobriu as paredes com feitiços do Livro dos Mortos. Então fez um pedido. Vocês que estão na Terra dos Vivos, sejam escribas ou sacerdotes, recitem os feitiços mágicos para Senmut, o serviçal de Amun. Deve ter havido uma razão especial para que Hatshepsut permitisse que Senmut construísse sua tumba dentro dos parâmetros de seu templo. Os túneis da tumba de Senmut vão em direção ao Vale dos Reis, ficando somente a alguns metros dele. É onde Hatshepsut tinha construído sua tumba. Incapaz de expressar seu amor em vida, pretendiam passar a eternidade juntos. E vocês vão ver que eles conseguiram. Senmut morreu antes de Hatshepsut. Alguns anos depois, ela juntou-se a ele no outro mundo. Esta é a tumba de Hatshepsut. Há muita história aqui. Antiga e moderna. Ela foi descoberta em 1903 por Howard Carter. 20 anos antes, ele havia descoberto a tumba de Tutankhamon. Mas quando Carter descobriu esta tumba, ela estava cheia de cascalho trazido pelas tempestades que geralmente atingem o Vale dos Reis. Foi um trabalho muito difícil. Seus operários tiveram que usar picaretas. Foi uma das mais difíceis escavações na história do vale. Após 2 meses de limpeza, Carter teve que parar. O ar dentro da tumba era tão pesado e quente que as velas dos operários começaram a derreter e se apagar. Finalmente, eles trouxeram a luz elétrica, algo muito moderno para a época. Continuaram a limpar a passagem, mas parecia que o trabalho nunca acabava. Descobriu-se que era a tumba mais longa e profunda do vale. No início da construção da tumba, os operários de Hatshepsut encontraram pedras ruins não adequadas para fazer as decorações das paredes. Então, eles continuaram a cavar, descendo e virando em busca de um bom calcário, mas nunca encontraram. Eu queria muito chegar à câmara mortuária, mas a mesma coisa que deu tanto trabalho a Carter também me deteve. Chuvas recentes tinham levado o cascalho para dentro da tumba, o que bloqueou a câmara mortuária. De qualquer forma, Carter finalmente chegou à câmara mortuária, onde encontrou 2 belos sarcófagos de quartzito. Um escrito para Hatshepsut e outro para seu pai. Ela tinha aberto a tumba de seu pai e transportado a múmia dele para sua tumba para enterrá-la novamente. Tanto na morte quanto na vida, Hatshepsut queria homens fortes perto dela. Após a morte de Hatshepsut, seu enteado, Thutmose III, finalmente tornou-se faraó. Todos os anos de preparação no exército valeram para alguma coisa. Ele foi o maior herói militar da história do Egito. Durante seus 33 anos de reinado, liderou pessoalmente 17 campanhas militares. A Palestina e a Síria se renderam e Thutmose adentrou mais para o norte, cruzando o Eufrates até o Iraque dos dias de hoje. O novo rei foi capaz de executar movimentos militares tão ousados porque Hatshepsut tinha mantido o exército. Ele herdou um país próspero e bem governado. Ele poderia ter largado seu escudo e começado a construir monumentos em sua homenagem. Mas Thutmose III não se interessava em construir. Ele sentia-se mais à vontade liderando seu exército, o que pode explicar seu relacionamento com Hatshepsut.
Enquanto ela governava como rei, ele provavelmente estava muito feliz levando a vida de um militar. Os resquícios de um santuário de pedra vermelha, construído por Hatshepsut no Templo de Karnak, sugerem que tal relacionamento foi mutuamente benéfico. Os blocos desmantelados, que esperam um novo arranjo feito pelos egiptólogos franceses, levam o nome de Hatshepsut e Thutmose. E são colocados lado a lado como co-governantes. Eles não competiam. Mas após Thutmose ter reinado por 20 anos, parece que houve uma mudança de sentimentos. Foi quando o Santuário Vermelho de Hatshepsut foi destruído. O nome de Hatshepsut foi apagado de todos os monumentos e substituído pelo nome de seu pai, marido ou sucessor. Qualquer nome masculino serviria. A história estava sendo reescrita. Hatshepsut nunca tinha existido. Tinha-se decidido que o Egito não poderia ter tido uma mulher como rei. Não era o modo tradicional. A ordem divina tinha sido alterada. Mas, como poderão ver, a história encontrou uma forma de empatar o placar. Em 1870, uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos foi encontrada. Mais de uma dúzia de múmias reais foram encontradas numa única tumba. Em tempos antigos, o Vale dos Reis tinha se tornado inseguro e as múmias dos reis e rainhas do Egito foram reunidas e enterradas num esconderijo. Descobertas por autoridades egípcias, as múmias foram rapidamente transferidas para o museu no Cairo. No esconderijo estavam as múmias de Thutmose I, Thutmose II, Thutmose III, Ramsés o Grande e outros grandes egípcios. Entre as várias múmias encontradas, muitas não foram identificadas, e é possível que duas delas sejam de Hatshepsut e Senmut. Entre os objetos encontrados com as múmias está uma caixa com a cártula de Hatshepsut gravada nela. Dentro da caixa está o fígado dela, removido pelos embalsamadores na época da mumificação. Já que seu fígado está lá, pode-se concluir que uma das múmias de mulheres não identificadas pode muito bem ser de Hatshepsut. Também há a possibilidade de uma das múmias de homens não identificadas ser de Senmut. Sabemos como ele é. Artistas antigos deixaram desenhos dele, todos com queixo duplo, sinal de prosperidade. Mas os desenhos também mostram linhas bem visíveis nas faces, o que não é normal. Winlock, o escavador americano que encontrou os desenhos de Senmut, disse: as rugas o tornaram conhecido. Uma das múmias encontradas na tumba comunitária foi descrita pelo primeiro anatomista que examinou como provavelmente a de um alto oficial de idade avançada. Poderia ser Senmut. O que é realmente interessante sobre essa múmia conhecida como Homem Desconhecido C são as rugas profundas em sua face. Gosto de pensar que, com todos os roubos de tumbas e transferências das múmias, Hatshepsut e Senmut podem estar na mesma sala do Museu Egípcio no Cairo, mais próximos do que jamais imaginaram. O reinado de 20 anos de Hatshepsut foi um grande sucesso em todos os níveis. Ela iniciou audazes expedições de comércio,
projetos de construção monumentais e campanhas militares de sucesso. Foi uma época de prosperidade para o Egito. Mas o nome de Hatshepsut foi apagado pelo homem, que ela mesma criou para sucedê-la como faraó do Egito. Então, por que após 20 anos, Tutmés III tentou destruir a memória de Hatshepsut? Provavelmente não foi vingança, como disseram alguns. Na verdade, estava ligado ao conceito de ordem divina no Antigo Egito. O conceito de realeza que permitia aos faraós serem muitas coisas: guerreiros, construtores, diplomatas, administradores. Mas tal conceito não poderia permitir que ficasse registrado que uma mulher tinha sido rei. O crime que fez Hatshepsut ser omitida das listas de reis do Egito parece ter sido o de ser mulher. Só isso. Mas não se pode esconder uma boa mulher. Hoje, se quiserem ver o templo mais bonito do Egito, visitem o templo de Hatshepsut em Deir el-Bahri. E se quiserem ver o mais alto obelisco de todo o Egito, visitem o templo Karnak e admirem o obelisco de Hatshepsut. Quase como se pudesse prever o futuro, Hatshepsut escreveu: Aqueles que virem meus monumentos no futuro e falarem de meus feitos, cuidado para não dizerem que não aconteceram ou que foram fruto de vaidade. Ao contrário, digam o quanto de mim está presente neles, o quão dignos de meu Pai eles são. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.